Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à União Municipal Espírita de Petrópolis. Hoje em Petrópolis, sendo Petrópolis, né, com esse friozinho que está fazendo, mas já teve pior, né? Então, por enquanto está bom. Mas é muito bom estarmos juntos aqui novamente, como todas as quartas e todas as reuniões públicas, né? Onde procuramos estudar e compreender um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Que possamos ter uma reunião de muita paz, abrindo os nossos corações para receber tudo que foi preparado e que será aqui apresentado. Nós vamos fazer uma leitura do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Em torno da profissão. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou um caminho para a verdadeira felicidade. E assim, meus amigos, aproveitando a vibração da leitura, vamos procurar nesse momento acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos e visualizar a presença do amigo Jesus. Que deixemos que Ele se aproxime de cada um de nós, nos envolva, nos ampare, nos abrace. E assim, Senhor, só temos a agradecer pela Tua companhia, por nos trazer até esta casa de amor, onde aqui encontramos, Senhor, o amparo necessário para as nossas dificuldades, os nossos problemas, tendo a certeza sempre de que jamais estaremos sozinhos. Que possamos aproveitar a oportunidade da noite, Senhor, para aprender um pouco mais sobre o Teu Evangelho e assim nos tornarmos espíritos melhores. Que Tu possas abençoar e amparar a todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, assim como os nomes que foram colocados ali na cesta, e a nossa irmã Dani, que irá nos trazer os estudos da noite. Que ela também receba todo auxílio e todo amparo, Senhor, para a apresentação do seu trabalho. Obrigado, amigo. Que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, Dani trazendo para a gente hoje, Jesus vive. Boa noite a todos. Quando eu pensei no tema dessa palestra, era Jesus vive com exclamação.
quando o post ficou pronto, ele veio assim, sem exclamação. Mas, dependendo de com quem estamos conversando, pode ser até uma interrogação. Porque muitas pessoas ainda não compreendem que Jesus vive com uma exclamação. Se pensarmos no contexto do momento, por que esse tema? Bem, qual o momento que a gente vive, por exemplo, na nossa cidade? Na nossa cidade, amanhã é o feriado de Corpus Christi. Então, em muitas localidades do Brasil, é assim. Então, o feriado de Corpus Christi. Essa é uma celebração católica. É a celebração do corpo de Cristo, né? Em latim, Corpus Christi. E aí, por que numa quinta-feira? Porque representa, faz uma menção à quinta-feira antes da sexta-feira da Paixão, naquele período da Páscoa. Então, a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, ela aconteceu há 60 dias, no dia 20 de abril de 2025. Então, 60 dias depois, uma quinta-feira, dia 19 de junho, que é a data de amanhã. E essa data, que foi instituída pela Igreja Católica, né, como essa celebração, cuja data varia já de acordo com a Páscoa, essa celebração instituída pela Igreja Católica a partir do século XIII, ela faz menção, então, a todos esses acontecimentos que remontam aos últimos dias de Jesus entre nós. Por exemplo, os tapetes que a gente vê coloridos, eles são como uma homenagem, uma lembrança à entrada de Jesus em Jerusalém. Uma entrada bonita, triunfal, né, com muitos aplausos, que na Igreja Católica também há a menção do Domingo de Ramos. Então, lá na Páscoa, né? E no feriado de Corpus Christi, pelos tapetes coloridos. Então, esse é o contexto. Na verdade, a celebração, a ideia dessa celebração é remontar à última ceia pascal. É assim que vai aparecer nos 4 evangelhos. Quando a gente pega o Novo Testamento, os 4 evangelistas se reportam a esse período desse jeito, a última ceia pascal. E esse pascal, ele vem de Páscoa. Mas aí não a Páscoa como a gente celebra hoje em dia, mas a Páscoa dos judeus, que foi a celebração que Jesus foi fazer junto com os apóstolos. Por isso que ele foi a Jerusalém. Então, Jesus foi a Jerusalém com os apóstolos para celebrar a Páscoa judaica. E o que era a Páscoa? O que é a Páscoa judaica? É a celebração da libertação do povo hebreu, o povo judeu, que passou 400 anos, mais ou menos, como escravo no Egito. E aí a gente vem aquela recordação de Moisés abrindo o Mar Vermelho, e esse povo passando, ficando no deserto por gerações. Então, é a passagem, o termo Páscoa como passagem. Então, era um momento, vamos agora lá para a época de Jesus, uma celebração de vários dias, com comidas típicas, com histórias, narrativas, leitura de textos sagrados. Era um momento realmente muito relevante, como é ainda para o povo hebreu. Então, aquele momento, para Jesus e os apóstolos, com a entrada de Jesus em Jerusalém, daquela maneira, com o povo aclamando, tudo isso
simboliza muita alegria. E essa última ceia representa, então, aquele último momento de Jesus reunido com todos os apóstolos. Bem, mas, se a gente analisar essa última ceia apenas como essa ceia em si, onde o pão é repartido e o vinho é dividido, talvez a gente não consiga pegar todo o montante de aprendizado daquele momento. E aí a gente recorre a Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, que nesse livro Boa Nova, no capítulo 25, traz para nós o aprendizado que eu acho que a gente pode tirar desse momento. Primeiro, pela beleza dele. Vamos imaginar. Então, a gente está vendo Jesus conosco à mesa. Jesus falando para a gente, primeiro o seguinte, que as profecias irão se cumprir, porque ele já havia anunciado. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus e de Lucas, ele diz que ele iria para Jerusalém, que lá ele seria humilhado, que ele passaria por todo suplício, por todo tormento, e que depois ele seria morto, mas que levantaria no terceiro dia. Levantaria ou ressuscitaria, isso depende da tradução. Pois bem, então ele está ali, nesse momento, com os seus apóstolos, e ele começa a falar sobre isso. E a menção dele ao falar sobre isso é para que a gente pense na relação entre ter entrado em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo, mas certo de que esse tipo de triunfo do mundo é passageiro. Porque ele diz, e está lá no capítulo 25 desse livro, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Então, a perspectiva que Jesus nos traz, a visão que Jesus nos traz, ela é totalmente diferente da visão que o mundo nos pede. E aí, quando a gente sofre, quando a gente tomba, é o momento em que a gente mais se aproxima de Jesus. Não que a gente precise disso para se aproximar, mas é um momento em que a gente recorre ao lado certo. A gente é chamado, a gente é acordado. Porque às vezes a dificuldade é muito, muito grande. A dor é muito, muito grande. E aí, cada um de nós é que sabe. Repara que se a gente chega num pronto-socorro, se a gente chega na emergência de um hospital e está sentindo alguma espécie de dor, não existe uma tabela dizendo para a gente assim, quebrou o pulso, dor 7, enxaqueca, dor 9, cortou a pele com uma faca, dor 3, não existe isso. Porque vamos perguntar, numa escala de 0 a 10, onde 0 é a menor dor, ou 1 e 10 é a maior dor, qual é o nível da sua dor? Porque não dá para a gente comparar. Eu não posso dizer, meu problema é maior que o seu e minha dor é maior que a sua. Porque
porque cada um de nós vai ter uma resposta àquele problema. Mas o fato é que Jesus veio nos mostrar, e nesse momento ele fala sobre isso, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele já sabia que aquela era efetivamente a última ceia. Porque um pouco depois dali, eles vão para o Monte das Oliveiras, com alguns apóstolos, alguns vão dormir. Judas vai lá para continuar o pacto que infelizmente ele já havia feito. Vai haver então toda a continuação, todo o desdobramento disso que Jesus já sabia. Então quando ele vem falar isso para a gente, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, é para mostrar que acima de tudo ele está conosco quando somos esquecidos pelo mundo, quando somos deserdados pelo mundo. Porque esse é o nosso desafio. É estarmos no mundo para nos espiritualizarmos. O nosso desafio é estarmos na matéria para não nos esquecermos que somos espíritos. O nosso desafio é exatamente fazer isso quando encarnados. Porque é quando a gente vai ser desafiado. Porque é quando a gente vai ser colocado à prova. Então eu posso analisar minha última existência e programar uma nova existência maravilhosa. Mas e quando eu chego aqui, eu me iludo? Quando chega aqui, onde que eu coloco o meu tesouro? Eu coloco o meu tesouro, Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Eu coloco o meu tesouro onde? Nos bens materiais? Nas posses? Não é um problema eu querer melhorar de vida, eu sobreviver bem, eu trabalhar e ter o retorno disso. Isso não é um problema. O problema é quando eu só vivo para isso. O problema é quando eu vou passando por toda uma existência sem me preocupar em me melhorar moralmente, sem me preocupar em me espiritualizar. Eu posso fazer isso sozinho? Bem, lá no Livro dos Espíritos eu vou ver que não. Porque a questão é, sozinho eu vou ter algum desafio? Sozinho eu vou ser desafiado, por exemplo, a exercer minha paciência com alguém? Não. Sozinho eu vou ser desafiado a perdoar alguém? Então, essa é a questão. O mundo e Jesus. E aí, triunfar com Jesus é triunfar com Deus, como ele vai falar. Um pouquinho depois, ele afirma isso, e isso também está lá no Novo Testamento. Ele afirma que dentre aquele grupo, um vai traí-lo. Gente, é óbvio que a gente não vai poder imaginar que Jesus fala uma coisa dessa para que um olhe para o outro e comece a querer, quem é, vai ser você, quem é, vai ser você. É óbvio que essa não é a intenção. Mas era de dizer mais uma vez, afirmar isso. Eu sei o que vai acontecer comigo e sei que vai ser daqui. E o que a gente tira de aprendizado desse momento? Como nós nos sentimos quando alguém nos trai. E a gente diz, mas foi justamente a pessoa que eu mais ajudei. Vamos lembrar Jesus. Não tinha um apóstolo predileto, era como um pai com seus filhos. Todos ali tinham qualidades e defeitos. Então, ele diz, inclusive aqui no livro do Boa Nova, ele fala assim, que um vai traí-lo, e ele afirma assim, as mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim.
Por isso é uma traição. Não é uma pessoa qualquer. E nós? Vamos lá. Estamos naquela última ceia com Jesus. Nós já falamos sobre a questão de tombar no mundo ou não, triunfar no mundo ou não. E agora, com relação à traição, como é que isso é trabalhado dentro de cada um de nós? Não que a gente vai ser masoquista e que a gente vai querer sofrer e dizer que é isso é bom. Não, não é isso. Mas é trabalhar isso no sentido de perdoar. E esse perdão é daqui para lá, não importa se o outro lado está ouvindo ou vendo o que eu estou falando, e muito menos vai ser um perdão de eu te perdoo, mas nunca mais olha para mim, óbvio que não. Então é um sentimento, é um estado de espírito. Perdão e amor, no sentido de não desejar o mal. Jesus fez muito mais, a gente sabe que ele não sossegou enquanto Judas não foi auxiliado. E não só ele, como Maria também, que vai resgatá-lo para que ele desperte, para que ele continue. E como somos reencarnacionistas, a gente sabe que Judas foi reencarnando e foi se depurando desse momento. Inclusive como Joana d'Arc. Porque para o espírito não tem sexo. A gente ora com o corpo feminino, ora com o corpo masculino. Então, ele traz para a gente esse aprendizado, né? Da traição. Nos evangelhos, nos 4 evangelhos, a gente vê bem assim, né? A última ceia pascal. Mas o evangelho de João, ele ainda traz mais ensinamentos. E um dos ensinamentos é esse que a gente conhece como não se perturbe o vosso coração ou não se turbe o vosso coração. Humberto de Campos diz para a gente que depois que ele fala para os apóstolos assim, primeiro, que aquilo vai acontecer, que ele vai então ser supliciado, que um deles vai trair ele, os apóstolos começam a se perguntar e a perguntar a ele: mas Jesus, mas Deus vai permitir que isso aconteça com você? Onde está Deus? Que frase, né? Que frase! Porque se não é essa a pergunta que a gente se faz, quando a gente vê alguém num sofrimento ou quando a gente passa por algo assim, a gente pergunta: onde está Deus? E o que Jesus vai dizer, com diferentes palavras, que não uma frase como essa: não se perturbe o vosso coração, para que tenhamos fé, porque o momento difícil passa. Porque passar pelo sofrimento não quer dizer que Deus não está nos olhando. Porque não passar pelo sofrimento não quer dizer um livramento de Deus. Porque se eu já compreendo que o sofrimento é que me coloca em estado de alerta e cada vez mais próximo como Pai, por que não passar pelo sofrimento é um livramento? A ótica é outra. Então a questão é como passar pelo sofrimento. Lembrando da música do Alan Filho, que o Marco cantou e canta ainda, né? Quando a gente apresenta a peça, tudo é presente de Deus. Todo sofrimento é presente de Deus. Porque como é que a gente já ouviu, já leu sobre o Chico falando? Devolver é difícil, né? Meus amigos, porque se passamos por algo que nos corrói a alma,
nós não nos lembramos do que já fizemos. E como Deus é Pai, e como não é injusto, não nos castiga, nós estamos devolvendo. Em algum momento infringimos essa lei. E agora estamos ressarcindo. É difícil? É. Mas olha, como hoje em dia nós temos ferramenta dentro do Espiritismo que nos auxilia para que a gente passe da melhor forma possível por essas situações. Não percamos a fé. É isso que Jesus disse ali aos apóstolos. Sim, eu vou passar por isso. Onde está Deus? Está aqui. Está coordenando todo esse processo. Tenhamos fé. Porque passar por Ele vai fazer com que todas as gerações futuras, e aí a gente se inclui, e é por isso que Jesus não é esquecido, vai fazer com que todas as gerações futuras se lembrem dele. Quantos triunfadores do mundo foram esquecidos? Quantas cidades, castelos, monumentos ruíram? Jesus não. Jesus continua atual. E os seus ensinamentos também. Então, que não se perturbe o nosso coração. No Evangelho de João, nesse momento em que ele inclusive vai falar também que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele vai falar também que algumas coisas não podem ser ditas naquele momento, mas que serão ditas quando chegar o Consolador prometido, ou o Paracleto, como está no Novo Testamento. E aí disso a gente entende. Porque o Consolador prometido é a doutrina que a gente abraçou, é o Espiritismo. Então, como tem sido nossa relação com o Espiritismo quando estamos sofrendo, principalmente? Quando vemos uma injustiça ou somos injustiçados, nessas situações todas que eu fui comentando aqui. Quando alguém que amamos morre, poxa, mas a base de qualquer religião é a imortalidade da alma. Que dirá do Espiritismo, que fala o tempo inteiro não apenas da imortalidade da alma, mas dessa comunhão, dessa comunicação contínua. Porque ou na carne ou fora dela, nós temos relações entre todos, humanidade encarnada e desencarnada. O que é a morte? É só a morte do corpo. Dói, mas não é um fim. Então, como temos agido, como temos sentido a morte daqueles que apenas se foram antes de nós? Quantas vezes nós vamos lembrar aqui a historinha do veleiro? Do veleiro que está partindo desse porto e que eu estou olhando e daqui a pouco eu não vejo mais ele. Na linha do horizonte ele sumiu. Mas ele deixou de existir? Não. Ele vai chegar lá no outro porto que eu não vejo. O veleiro continua existindo, eu só não vejo. E quando ele chegar no outro porto, tem um monte de gente recebendo o veleiro com alegria. O veleiro voltou. Não é assim como aquela música do Milton Nascimento? Partidas e chegadas. São as estações, partidas e chegadas. É porque a gente esqueceu disso. Mas morrer é tão natural quanto reencarnar. E não podemos esquecer disso. Vamos sentir saudade, vamos sentir até dor, mas com a certeza de que onde há amor, não há separação.
ao nosso redor, quantas cadeiras aparentemente vazias, mas quantos dos seres que nos amam, que partiram antes de nós, não podem estar conosco nesse momento. Podem estar conosco em qualquer lugar. Mas veja bem, se a gente está aqui, nessa quarta-feira muito fria, procurando pensar em Deus, em Jesus, procurando, de alguma maneira, sair daqui bem, será que não é um local propício para esses que no momento estão vivendo essa verdade plena do Espírito, assim a gente espera, não estejam do nosso lado? Ou os nossos anjos da guarda, que estão conosco desde antes, nos dando força, dizendo, vai dar certo, dessa vez vai, eu vou te ajudar. De vez em quando eu vou fazer alguma coisa lá para você dar uma acordada, aí vem o sofrimento. A gente está acordado. Então esse é o Consolador prometido. É isso que a gente tem que entender, que o que é o Espiritismo, senão o Evangelho de Jesus redivivo? É Jesus. Não tem como a gente entender Espiritismo se não entender que estamos falando de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, mas sem o véu que cobria a letra, com a forma de compreender clara. Ainda tem mais lá. E aí chegamos, olha, agora que a gente vai chegar no famoso trecho do pão e do vinho. Bom, e aí? Vamos olhar lá no Novo Testamento. Eu gosto do Novo Testamento do Haroldo Dutra. É simplesmente uma tradução, né? Mas é o mesmo texto, obviamente. E aí eu peguei no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 26, já aconteceu aquilo, Jesus já foi falando tudo o que eu fui comentando aqui, exceto pelo Evangelho de João, que eu comentei, mas que eu agora estou lendo de Mateus, como eu disse. Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, Jesus o partiu, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E aí no versículo 27, depois de tomar um cálice e dar graças, deu a eles, dizendo: bebei dele, todos vós, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por causa de muitos, para perdão dos pecados. Meus amigos, quando Kardec é instigado a averiguar os fenômenos das mesas girantes e se inicia todo um processo, não apenas de pesquisa, mas da transformação do próprio Allan Kardec, que era avesso a religiões, porque era avesso a liturgias, a rituais e a forma como a religião era manipulada pelos homens e pelos interesses pessoais. Se inicia então ali todo esse processo onde a gente entende ele como codificador da doutrina dos espíritos. Porque a doutrina dos espíritos e não de Kardec. A doutrina é o espiritismo e não o kardecismo, não existe isso. Então, quando Kardec inicia esse processo e compreende que o espiritismo é alicerçado na tríade ciência, filosofia, meu Deus, e religião, ele começa analisando os fenômenos e procurando as bases científicas para esses fenômenos. A mudança na perspectiva da vida, na visão da vida, na filosofia.
culmina com os efeitos morais de tudo isso. E por isso, ele entende que o que estava sendo construído ali, mostrado a ele, onde ele era um desses grandes ceareiros de Jesus, era também uma religião, porque fala do Evangelho de Jesus, ou seja, dos aspectos morais desse Evangelho na nossa transformação. Então, o que a gente lê quando lê o Evangelho segundo o Espiritismo são esses mesmos textos, tanto que eu estou falando aqui do Novo Testamento numa tradução feita por um espírita. Mas é só uma tradução, não tem aqui uma interpretação, é só uma tradução. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, esses trechos estão ali, porém analisados por Kardec, pelos espíritos, são as instruções dos espíritos. E se a gente entende que o Espiritismo, ele não quer esse padrão de rituais, de simbolismos materiais, ele não veio para isso. Como é que a gente interpreta essa passagem? Então, Jesus repartindo o pão e dando aos seus discípulos, dizendo, né, que esse é meu corpo. Olha só, né, o corpo dele, que dali a 24 horas ia acabar na cruz. Um corpo que vai perecer. Mas o momento se eternizou. E que pão é esse, se não o que a gente chama de, popularmente, substância, conhecimento, o Evangelho, o conhecimento do Evangelho. Eu fico me perguntando quantas pessoas já repartiram esse pão conosco? Quem na nossa vida já repartiu esse pão conosco? Quem foi tão relevante para nós que nos mostrou esse caminho verdadeiro? Em algum momento isso acontece conosco. É um chamado também para que a gente não se perca no caminho. Quantas pessoas repartiram? E aí, a partir do momento que isso acontece conosco, eu também me pergunto, com quantas pessoas temos repartido o nosso pão? Porque ser cristão é continuar. Então, se eu aprendi isso, eu passo adiante. Se eu consigo isso, vai ser o meu exemplo. E repartir o pão não quer dizer pregar, não quer dizer, por exemplo, estar aqui. Isso não é repartir o pão. Repartir o pão é no dia a dia. É no trabalho, como estava lá na lição que o Nando leu. É aonde eu estiver. Eu não sou espírita só quando eu entro na casa espírita. Às vezes eu não consigo ser espírita nem quando eu entro na casa espírita. Porque eu não consigo sequer ter pensamentos de caridade para com os outros. Observar a boa vontade de cada um. Porque quando a gente entra aqui, infelizmente, a gente não muda para ser perfeito. Agora você é perfeito. Não. Quando a gente entra aqui, a gente entra com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos defeitos. Mas já algo aconteceu dentro da gente que a gente quer mudar. E às vezes as pessoas não sabem ainda como vão fazer isso. Como a gente tem lidado com essas pessoas? A gente tem tido paciência? Ou a gente exige que aquelas que entram, que estão há 1, 2 dias, 1 mês, sejam capazes de compreender o funcionamento de uma casa de uma pessoa que já está há 30 anos dentro dela? Temos conseguido ser espíritas dentro da casa espírita? Bem, e fora?
Olha, eu sou espírita, porém, se eu estou num jogo de futebol, eu não sou espírita. Gente, se eu estou na arquibancada, eu esqueço que eu sou cristão. Bom, e o famoso, né, a vida da gente, né, a dificuldade de ser espírita, como todo mundo fala, é no trânsito. E aí? Como é que eu sou? Então esse é o pão. E o vinho é a renovação. Conhecimento e renovação. E quem diz isso é Humberto de Campos. Olha o que ele nos diz. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Quer dizer, na verdade, Humberto de Campos trazendo a palavra de Jesus. Então, esqueçamos rituais, liturgias, simbologias, não porque a gente se importe, cada um faz aquilo que acredita. Mas aqui não tem a menor necessidade disso. Nós não precisamos sequer de um dia para lembrar isso. Porque isso é um ensinamento que deve estar diariamente em nós. Não precisamos de uma imagem sequer para isso. Temos que pensar diariamente. Se eu estou com Jesus, eu tenho repartido esse pão com alguém? Se eu estou com Jesus, eu tenho dividido esse cálice com os outros, no sentido do melhor que eu posso dar essa renovação, nas situações mais difíceis? O que eu tenho dividido com os outros? O que os outros têm visto em mim? E Jesus, continuando ali, ele começa a ver os apóstolos assim: bem, e aí, quem vai sair daqui e vai mostrar esses ensinamentos para os doutores da lei, para os doutores do mundo? Qual de nós aqui, qual apóstolo vai ser esse, o maior de todos? E aí, o que Jesus faz? Está ouvindo? Ele tira a túnica, ele pega a toalha, ele cinge a toalha, quer dizer que ele coloca ao redor da cintura, como os escravos faziam. Ele pega o vaso com a água perfumada, ele se abaixa e começa a lavar os pés de seus discípulos. Para deixar claro que o maior de todos vai ser sempre o que se fizer sinceramente o menor de todos. É o lava-pés. Vamos pensar sobre isso. O que temos buscado ser? O maior de todos? Ou procuramos com Jesus desenvolver a humildade? Gente, quem fala aqui na frente e estuda isso aqui, está falando primeiro para si, tá? Só estou compartilhando aquilo que eu vejo que eu preciso também desenvolver em mim. Isso vale para todos nós. Bem, e aí o desdobramento é esse, né? Sabemos, Jesus é crucificado. Mas ele também havia dito que ele se levantaria no terceiro dia. Então, o sepulcro estava vazio. A morte não existe. Se a morte não existe, Jesus aparece na pesca, aparece no caminho de Emaús, aparece aos 500 da Galileia. Tem lá os episódios com as aparições de Jesus. Mas e depois? Jesus vive? Por isso que eu falei que teria a interrogação. Poderia ser, Jesus vive. Para algumas pessoas, Jesus sequer veio como um mestre, como um norte. Para outras pessoas,
acessível. Para algumas pessoas, Jesus está morto, no simbolismo de um crucifixo. Um sinal da cruz que foi necessário numa época de perseguições aos cristãos. Era a maneira de você entrar, por exemplo, numa catacumba. Porque isso representava a quem você seguia. Mas não estamos mais falando de simbologias materiais. Então, estamos falando de Jesus Espírito. Jesus vive. Onde Jesus vive? Quando eu era criança, todo Natal, o meu pai colocava uma história, não sei se alguém aqui conhece, que era a face do Senhor. E isso era sempre antes dos presentes. Como criança, eu acho que eu não ouvia aquilo, porque eu estava de olho, nos presentes. E aí o meu pai dizia para mim, com toda a paciência do mundo, o mais importante não está embaixo da árvore, mas em cima. Eu olhava para a árvore, pensava em cima, era a simbologia da árvore ali, como o nascimento de Jesus. Era isso que ele queria me dizer e que eu ainda não entendia. Mas nas tentativas de educar 3 filhos, ainda que em outra religião, não era a religião que eu sigo hoje, mas na tentativa de educar 3 filhos dentro como cristãos, ele passava essa história. Era uma história gravada, era um LP, entreguei. Depois a gente converteu para CD. Não sei se já está em pendrive. Meu pai já faleceu. Mas, e era a face do Senhor. Começava falando, onde estava a face do Senhor? Então, tinha um trecho que falava de um palhaço. Era um palhaço mesmo, tinha o nome dele, palhaço da vida real, que procurava, que fazia tudo, mesmo com suas dores, ele fazia tudo para arrancar o sorriso de uma criança, para encontrar nessa criança a face do Senhor. Ou um cientista, como Pasteur, que buscava a cura da raiva, uma doença fatal. Então, se ele colocasse ali aquela vacina, salvando a vida daquela criança ou de qualquer outra pessoa, ali estaria a face do Senhor. Ele também, na história, comenta que Herodes tinha medo dessa face e por isso comandou o extermínio de crianças. Por isso, José e Maria tiveram, que fugir para o Egito. Porque algumas pessoas têm medo da face do Senhor. E eu me pergunto, se a gente consegue enxergar essa face do Senhor no nosso próximo. Naquele que chega no momento em que a gente está aflito, cheio de ocupação, cheio de coisa para fazer, e a pessoa nos chega nos pedindo um tempo. E a gente olha e pensa, não tenho esse tempo agora. Mas e se fosse Jesus? Ou quando alguém nos trai, nos calunia, nos faz uma injustiça, será que a gente consegue entender naquela situação uma resposta, a necessidade de uma resposta como Jesus faria? Será que é possível naquela situação encontrarmos a face do Senhor? Eu acho que esses são os grandes desafios que a gente enfrenta hoje. A gente conseguir aplicar tudo aquilo que a gente tem estudado.
a gente geralmente pensa em aplicar no outro. Mas o Espiritismo, ele nos pede, nos fala, nos mostra que essa reforma íntima era de dentro para fora. Tem uma imagem muito bonitinha, não sei se vocês já viram na internet, que é a pessoa com aquele malho, né, com aquele martelinho e com aquele outro cinzel, né? E aí ele vai se, vamos dizer assim, lapidando. E a gente vê esse processo indo de fora para dentro. A imagem é linda, mas a questão é outra. A questão é que a gente precisa fazer essa modificação de dentro para fora. Essa é a reforma íntima. Não é alguém que vai chegar e nos modificar, somos nós. E isso vai se dar de que maneira? Em cada situação aparentemente pequena, irrisória, mas onde a gente vai poder fazer como tem que dizer popular, é melhor ter paz do que ter razão. A gente vai ficar ali querendo colocar os pingos nos is? Jesus fez isso. Jesus colocou pingo no i e disse assim: não, vocês estão errados, eu estou sendo injustiçado, não é nada disso. Há 2 dias vocês estavam aqui me vangloriando, eu entrei em Jerusalém sendo aclamado. E agora vocês escolhem Barrabás, não é nada disso, ele que é o ladrão, ele fez isso? Não. Então, como temos feito, como temos olhado onde Jesus vive? Ele está morto ou ele está vivo? E nessas situações, que não nos esqueçamos que esse Jesus vivo, esse irmão presente, não importa quantas vezes a gente erre, com as mãos estendidas para nós, não importa quantas vezes a gente sofra, com os braços abertos para nós. É esse Jesus que precisamos encontrar, não um Jesus morto, não um Jesus esquecido, não um Jesus tombado pelo mundo como se fosse um derrotado, mas o Jesus vivo. Essa porta de Damasco que todos nós precisamos encontrar. E aí, quando a gente olhar, entender Jesus, que a gente possa fazer como Saulo, que depois se torna Paulo, como um grande divulgador do cristianismo, que a gente possa olhar para Jesus e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Depositando o nosso espírito nas mãos de Jesus e procurando fazer exatamente como Ele nos ensinou, inclusive na última ceia. Que Jesus, na sua paz, nos abençoe, nos ilumine, nos console nas nossas dificuldades e que possamos levar daqui fluidos de amor, de esperança e de auxílio. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos a Dani pela apresentação e, nossa, quanta coisa a gente tem para pensar aí, né, gente? Ela vai falando e a gente vai refletindo, a gente vai se colocando nessas situações e realmente, como ela falou, falando daqui para lá, a gente tem muito ainda que melhorar. Ainda bem que estamos aqui, porque a gente já deu o primeiro passo nessa busca por essa transformação e por essa melhora. Como ela disse, não vamos sair daqui perfeitos, nem nada, mas o primeiro passo, buscando essa melhora, essa reforma íntima, se nós estamos aqui, porque nós já conseguimos enxergar, pelo menos, um pouquinho daquela figura ali. Então, que a gente possa refletir bastante sobre tudo isso. É difícil, mas que a cada dia a gente possa dar um passo em busca desse amigo, desse médico das almas que está conosco em todos os momentos. Que Deus
abençoe. Eu vou pedir ao nosso amigo Marco para fazer a nossa prece de encerramento, para que em seguida a gente possa partir para a segunda parte, que é o passe. Então vamos agora fechar nossos olhos e imaginar Jesus à nossa frente, abrindo os braços, nos amparando a todo momento, e agradecer, Senhor, por essa oportunidade imensa de ter em nosso caminho esse Evangelho, todo esse estudo, todo esse exemplo do Cristo. Jesus, amigo, obrigado mais uma vez, que Tu possas nos amparar a todo momento e que tenhamos sempre fé e que tenhamos também muita caridade para todas as pessoas que encontrarmos em nosso caminho. Que possamos ser melhores, Senhor, a cada dia, passo a passo. Obrigado, Mestre querido. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.